Olá, boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. A masculinidade no divã. O espetáculo Camisa de Força investiga as estruturas familiares, as repressões que moldam cada um desses personagens. E para contar um pouquinho sobre esse espetáculo, a construção e como é que foi essa estreia, a gente está aqui com Natan de Antoni. Boa noite, Natan. Seja muito bem-vindo ao Cultura Livre. E Eloá Pimenta. Boa noite, Eloá. Boa noite, obrigada pelo convite. Que bom ter vocês aqui, poder falar um pouquinho de Camisa de Força. Então, conta pra gente aí, Natan, sei que a ideia é sua, o convite, né, surgiu de você. Então, conta como é que surgiu esse projeto, né, que ele é incentivo pelas leis de incentivo à cultura, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi da entrada nesse projeto e fazer o convite, né, para esses artistas que estão compondo aí o coletivo com você. Então, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Camisa de Força, ele é um texto do Cyrano Rosalém, que eu já tinha tido contato, já tinha assistido uma montagem desse espetáculo há um certo tempo atrás, na época ainda do Festival Mato Grossense de Teatro, quando existia o festival aqui em Mato Grosso ainda. Consegui o texto e esse texto ficou guardado na minha caixa de e-mail durante muito tempo. Quando eu encontrei o Rafa Serigato, e aí em 2023 apresentei a ideia, nós iniciamos os ensaios com uma outra atriz que não era a Eloá, que era a Elisa Caroline. Acabou que a Elisa teve que ir embora, e aí a Eloá assumiu o posto ao meu lado. Né, Eloá? Questões. E aí depois veio a oportunidade de a gente concorrer ao edital da Aldir Blanc, fomos contemplados e desde então nós iniciamos então a montagem desse espetáculo, ensaios e fizemos 5 apresentações. A estreia foi no Espaço Roda, depois nós fizemos 2 apresentações na Casa Cuiabana e para finalizar as 5 apresentações foram 2 sessões no Cine Teatro Cuiabá, agora no dia 25/7. Muito bom. Eloá, conta pra gente, Eloá, como que foi receber esse convite do Natan? Você que tá toda na tela do cinema, sempre aí fazendo filmes, preparadora de elenco, cuidando do MT Queer também, fazendo roteiro, direção de cinema. E aí volta, Eloá, pro teatro, pro palco, e conta aí um pouquinho desse seu retorno, Eloá. Então, eu estou muito feliz, viu? Porque o teatro, diferente do audiovisual, a gente trabalha muito com a gente mais tempo corporal, mental, para poder entrar no personagem, muito mais tempo para a gente trabalhar. No começo eu fiquei, será, José? Aí primeiro, só que eu posso dedar, eu fui enganada, porque ele falou assim que era para eu fazer o papel da mãe. Falei, então tá bom, fechou. Tô dentro, dá tempo, porque minha agenda, graças a Deus, é muito louca. Tem vezes que eu falei, Natan, não vou dar conta, Natan, porque eu tenho outras agendas, mas eu queria muito fazer porque eu gostei demais do texto, né? E eu já tinha visto o Natan numa outra peça, até comentei com a Ayrton, falei, esse menino tem futuro. Acho que ele foi meu caro Evan, né? Foi. Eu falei, ainda falei, nossa, casado, solteiro ainda, né? Bem a cara da Eloá. Né? Eu sempre brinco com isso. E não pego ninguém. Ai, meu Deus. Aí, falei, olha, legal, esse menino é bom. Então, eu já tinha visto o trabalho dele também. Porque eu também, né, não é querer se achar, não, mas né, a gente tem um tempo de carreira, a gente quer com gente que vai estar junto e entregue, né? E aí, ainda mais a Ayrton, que é um que eu admiro pra caramba. Falei, então bora. Falei, vamos. E aí ele pediu com tanto carinho, eu falei, vamos. Só que aí, de repente, ainda junto com a Elisa, que a gente formou com ela, né? Sim. E aí, falei, ótimo. Mas aí a Elisa, graças a Deus, teve oportunidade em São Paulo. Aí o que acontece? Os personagens que a Elisa fazia, sobrou pra mim. Né? E eu aceitei porque é um desafio pra mim. E conta pra gente quais são os personagens que você faz hoje e o que dá uma palhinha, conta um pouquinho pra gente, assim, sobre o que se passa, assim, pro público ficar curioso e assistir, porque a gente já tem uma nova data. Fiquem aí que acompanhem que a gente vai soltar. O que eu acho legal, que vai desde criança a adulto, sabe? Então tem toda essa etapa. Várias fases da vida. Entendeu? E eu faço várias pessoas. Ele faz ele em várias idades também.
sabe? Né? Então, não sei se eu pode falar. Eu acho que não dá para falar muito, Muito, não. esse não, esse não dá não. pra falar muito, não. Então é isso. Então são você acredita eu, uma atriz fazendo uma criança. E eu adoro. Porque aí ressalta, aflora o meu lado palhaço, que comecei minha carreira como palhaça, né? 2005, meu Deus! Bem aí. É, bem aí. Então, eu tô achando muito gostoso de fazer. Primeiro porque eu gostei do texto. O texto ele tá muito assim, tá muito com o tema atual que fala sobre saúde mental, Sim. né? Que coincidentemente, aonde eu trabalho, não que eu atriz já não trabalha, né? Um outro trabalho, eu estou pegando nesse tema da questão da humanização e saúde mental, sabe? Então, quer dizer, casou com esse universo. Então, porque quando a gente tem afinidade com o texto, também isso ajuda a gente querer mergulhar. Porque, para mim, é uma peça que tem que rodar, cara. Sim. Sabe? É fácil de rodar 2 atores, né? Sim. Um cenário tranquilo, Mais então é simples. fácil para ir pro girar aí, né? Muito bom. E Natan, conta aí um pouquinho pra gente também, como o seu personagem, ele tá num divã, né? Ele conta, passa pela essa terapeuta, então, como que foi fazer a construção desse personagem, como que foi buscar bagagens, né? Para fazer várias etapas da vida, como que foi isso para ti? Esse texto, por mais que ele seja um texto bem complexo, entra muito o trabalho do ator, com auxílio também da direção e da minha companheira em cena, que a gente faz muita discussão daquilo que tem por baixo do texto, né, no subtexto. Então, que aí nós vamos agregando camadas para esse personagem. Então, esse personagem ele é muito complexo. Eu tentei trazer elementos um pouco mais atuais, referente principalmente de masculinidade tóxica, algumas questões no que diz respeito à sexualidade desse personagem, que também se discute um pouco sobre isso, sobre machismo, algumas pitadas de machismo, e como isso pode refletir principalmente no comportamento e, consequentemente, refletir nas nossas relações. Então, ele é um espetáculo que nós apresentamos ele como uma comédia. Ele é uma comédia, existem momentos extremamente cômicos, extremamente leves, mas existem outros momentos onde você está rindo e no final do riso você coloca a mão na consciência e sai do espetáculo refletindo. Uma comédia dramática. Totalmente dramática. Então, esse espetáculo, se nós fôssemos observar num gráfico, ele tem realmente esses altos e baixos assim muito bem definidos desse personagem e dessa história que é contada nos 70 minutos de espetáculo. 70 minutos, bastante. 70 minutos. E quem está com vocês na sonoplastia? Quem compôs a trilha sonora para o espetáculo? Então, da equipe técnica, nós temos o Ayrton, fazendo a direção cênica, Ayrton Lacerda, direção geral Rafael Serigato, cenário e figurino Robson Oliveira, iluminação Priscila Freitas, o Yuri Fuxi, que está fazendo a projeção mapeada, sonoplastia o Ayrton Lacerda também. Nós temos na parte de marketing o Sidney e a Jaine, fotografia nós temos o Leandro lá da Fábrica Zone, nós temos uma equipe, será que eu esqueci alguém, Eloá? A sua assistente. Isso, assistente de produção, a Brenda também, que está ajudando a gente nesse processo. Então, é um espetáculo que tem 2 pessoas em cena, mas uma equipe gigante em volta para poder fazer com que a gente faça um bom trabalho e apresente esse espetáculo com maior excelência. Com certeza. E conta pra gente, né, como que foi para vocês, né? Vocês já fizeram 5 apresentações no Cine Teatro. Então, como é que foi estar no Cine Teatro, né? Ter essas apresentações, sair do papel, né, e ver o público recebendo, né, o espetáculo. Foi bom? Teve transformações depois disso? O que vocês vão trazer de novo aí para essa nova temporada, né? Nova apresentação que vai ter agora? Isso. Cada público ele é uma experiência diferente. Existem algumas plateias que elas são mais quietas, outras elas respondem mais o estímulo que é dado em cena. Mas lá no Cine Teatro nós tivemos uma experiência muito boa, né, Eloá? Sim. Com a plateia, bastante feedback de pessoas que, nossa, eu cheguei aqui rindo e estou saindo aqui refletindo sobre a minha vida de alguns aspectos. Então a arte tem esse papel de modificar, de falar aquilo que
em palavras a gente não consegue colocar para fora, mas que internamente a gente consegue reorganizar alguns pensamentos, modificar algumas visões sobre o mundo. Eu acho que esse é o grande papel, tanto do ator como da arte de uma maneira geral. O público, eu vi uma cena nossa que teve uma parte que tinha que ter um momento de decisão, a plateia interferindo para ajudar na decisão, cara. Eu achei muito legal, né? Sim. Então tem o quê de participativo? Não, A plateia pode não está participar. escrito, entendeu? Mas você sabe que se a manifestação vier... Que querem dar o bedelho ali, querem falar. Sim. Como é a gente escutando aqui a conversa, né, de alguém que está aqui falando, e você está só escutando, de repente você já está aqui, mas olha, olha fulano, isso aqui. Olha nesse cara, é muito legal, porque se eles participaram, é porque eles estão gostando da história. Sim. Né? Sim, com certeza, tá atento, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi uma senhora, bem no finalzinho, a gente já estava quase saindo sem teatro. Ela falou assim, olha, eu queria te dar parabéns, porque esse foi o primeiro espetáculo que meu esposo veio e não dormiu. Ele assistiu do começo ao fim. Então esses feedbacks e esse retorno que a gente recebe do público é mágico, assim, faz valer a pena todo o esforço, todo o ensaio, todo o suor derramado em cena para poder levantar essa história. Com certeza. Teve um que veio falar, olha, me identifiquei com a peça, me vi como o Birro, a situação do Birro. Eu ri, chorei, por isso agradeço a história desse, essa oportunidade como que fala? De transformar a minha vida. Sim, ainda mais. Não é legal? Muito, gente. O teatro é transformador, né? Na verdade, o diálogo, né? Conversas, vocês já trazem o divã, né? A terapia, mas a terapia é isso, essa conversa, né? E o teatro, a gente vai e de repente você começa a escutar o personagem falando, você fala, poxa, isso me atravessa, me afeta, né? Onde que isso pega? E a gente sabe que a masculinidade tóxica, né? O homem não chora, o homem tá muito forte agora, né? Que o homem é um ser humano, né? Nós somos seres humanos, né? Então não temos que ser homem, mulher, acima de tudo seres humanos. Então, isso está muito em voga agora, né, Natan? Então, eu acho que é um assunto que atravessa muitos homens de várias idades, né? Inclusive os que estão mais velhos, que já passaram por tantas histórias, os que começaram a passar por elas agora. É engraçado que esse texto, ele é um texto que ele já tem mais de 20 anos, e mesmo assim ele continua atual. Nós trouxemos algumas atualizações para o texto, fizemos as nossas adaptações, mas a história em si, ela é uma história que foi escrita há mais de 20 anos, então existem algumas portas ainda abertas no que diz respeito a comportamentos, pensamentos que precisam ser colocados à mesa, e essa peça ela vem com esse objetivo de discutir em cena e fazer uma mudança, né, em quem assiste esse espetáculo. E, gente, falando de como que o público reagiu, o que o público falou, a produção, aí a gente tem um vídeo. João, solta pra gente o vídeo, que é da galera falando um pouquinho sobre o espetáculo. Eu acho que tem aí esse vídeo e a gente vai soltar para vocês escutarem. Não sei se vocês já viram aí. Não. O pessoal falando, como é que foi a reação, que legal. Que gostaram do espetáculo. Gente, falando pra vocês, eu achava que Camisa de Força ia ser um espetáculo, assim, muito maluco e muito mais fora da casinha do que foi apresentado. Essa era a minha expectativa. Mas eu me surpreendi demais com o espetáculo, com o enredo. A atuação de Natan e Eloá Pimenta deu match, pois consegue que o jogo teatral seja dinâmico, nos prendendo a atenção em todos os momentos da peça. Assistir o espetáculo Camisa de Força foi um momento de muitas reflexões, onde eu pude ali me ver representado por aqueles personagens em diversas situações da minha vida e do nosso cotidiano. Galera, vocês precisam assistir Camisa de Força, o espetáculo. Tem um texto afiadíssimo, uma mensagem super importante para os dias atuais, que me fez sair da peça pensando muito sobre a minha relação com as... Foi muito
muito legal esses feedbacks. O feedback você viu, a galera gostou, assistiu, e aí a gente viu um pouquinho, né, de vocês atuando também. Mas é tão bom a gente ver isso, né, Natan? Um trabalho que começou em 2023, acredito que foi amadurecendo até chegar por um edital, né, a entrada da Eloá e tudo isso. E a gente vê o público com essa reação, é incrível, né? Muito, muito. E a gente faz isso, é para o público, não é para o público, é para quem está em casa. Eu sempre gosto de falar que sem o público é ensaio, não tem resultado. Sim. Você não testa, você não tem retorno. Então, quando tem público e quando o público gosta daquilo que é feito, acho que a gente alcançou o nosso objetivo final, né, Eloá? É verdade. Eu gosto pra caramba. Furar bolhas, né? Isso que a Furar bolha. Eloá falou, de, eu não dormiu, né? Eu levei o meu marido, foi o primeiro espetáculo, ele não dormiu. Então, assim, é isso, né? Furar bolhas, a pessoa que vai assistir, aí vai, com certeza, ser uma pessoa que vai fazer aquele boca a boca que ninguém, né? Vai falar, nossa, que espetáculo bom, vamos assistir. Sim. Então, conta pra gente, a estreia foi do dia 5/7, né? E agora, agora em agosto, vocês Isso. voltam para o Cine Teatro Cuiabá, para o Festival Luiz Carlos Ribeiro, é isso? Isso, nós vamos estar no dia 25 do 8 de agosto. 25 não, 23. 23 de agosto, no domingo, às 8 horas, no palco principal, no Festival Luiz Carlos Ribeiro. Então, aí estendemos o convite para todo mundo que já assistiu e que gostou. E quem não assistiu, leve mais pessoas. Vai ser uma outra oportunidade de assistir Camisa de Força. Para nós está sendo uma vantagem esse começo, porque a gente apresentou em vários lugares. Então, a gente teve que se adaptar a lugares diferentes, desenhos diferentes, disposição do cenário diferente, sabe? Então, isso como que fala, desafia o ator, né? E agora nós vamos para o palco, que é totalmente diferente. Muda total a perspectiva, Meu né? Deus do céu, como que vai ser isso? Mas é aprendizado. Quer dizer, a vida, sabe que ator nunca está pronto, né? A gente vai, até a hora que tem o pé na cova, vai estar aprendendo. E isso que é gostoso ser Sim, ator, é né? verdade. Então, Na vida, né? A gente na é bom estar vida, sempre ser um eterno aprendiz, né? eu gosto também. E aí, a gente está tendo essa oportunidade de nos amadurecer como ator. Porque, aliás, que a gente sempre, desde o começo, era assim. Você vai apresentar em qualquer lugar. O que lugar que tiver, a gente apresenta. É na rua. Na rua, eu lembro. escola, enfim. Sim, Praça. Na pra praça, adaptar. enfim, né, gente? Quantas vezes eu apresentei em praça, meu Deus, com gogó. Mas só que isso está sendo bom para o amadurecimento da nossa peça. Para mim, essa é uma peça, nem falei para você, Natan, ainda, uma peça que tem que durar 10 anos. Sim, com certeza. Igual Sabe? aquela sua, que eu lembro até hoje, lá do sapato lá. Consuelo! Consuelo. É, Consuelo foi um quanto- espetáculo de mais de 10 anos. Foi, Consuelo. Várias fases de consuelo. Sim. Tem gente que pede, esses dias, que ela procura Ramon, né? Aí acharam um texto de um cara, que ele é garoto de programa da meia-idade, o nome dele é Ramon. Aí o pessoal falou, já descobrimos onde que tá seu marido. Aí, ó, agora pronto, já é o nova Consuelo fase 2. Fase 2, encontrou o marido. Ai, gente, que legal, que bom bater esse papo com vocês, falar um pouquinho do espetáculo Camisa de Força. Uma honra mesmo, um prazer te conhecer, Natan. Uma honra estar com a Eloá Pimenta aqui, essa atriz premiadíssima, maravilhosa, diretora, roteirista, um exemplo aí pra gente. Já tive a oportunidade de trabalhar ao Estudar lado junto. também, estudar junto, enfim, muita coisa, né, Eloá? Gente, muito obrigada. E dia 23 de agosto a gente se encontra no Cine Teatro Cuiabá, no Festival Luiz Carlos Ribeiro. Enquanto isso, você de casa que quer matar a curiosidade, saber o que é essa camisa de força, pega seu Instagram, produção, a gente tem o Instagram deles aí, Camisa de Força. Vai lá agora, clique em seguir nesse Instagram que está aí aparecendo aí para vocês. É só entrar lá, seguir ali, você vai ter, além do que já aconteceu, também, com certeza, a programação do Luiz Carlos Ribeiro, vocês vão estar falando aí, então é só seguir. E também os próximos, né? Com certeza o Luiz Carlos Ribeiro vai ser mais uma data de várias datas que a gente vai ter oportunidade aí de estar com vocês no Camisa de Força. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, Muito prazer obrigado. revê-lo. Prazer, Natan. Muito prazer, muito obrigada. obrigado pelo espaço.
Valeu. E vocês aí de casa, muito obrigada por estar com a gente. Lembrando que se você chegou agora, no sábado, às 21 horas, tem reprise do Cultura Livre. E também aproveite para seguir o nosso canal de YouTube, Cultura Livre MT. Lá já passaram mais de 300 artistas, tem vários blogs para você conhecer a arte aqui no Mato Grosso. Então já siga lá, dá um like, ativa o sininho, porque toda semana tem um programa novo lá feito para você aí de casa. Valeu, muito obrigada, até mais.